Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Janaína, gerente geral da Companhia de Idiomas. Hoje a gente vai conversar, só um instantinho que eu já estou conectando ela aqui. De novo. Eu sou a Janaína, da Companhia de Idiomas, sou gerente geral na Companhia de Idiomas. E a nossa live hoje vai ser com a Priscila, que está entrando. Olá! A Pri é nossa coordenadora pedagógica, formada em psicologia e pós-graduanda em neuropsicologia. E hoje a gente vai conversar sobre motivação e engajamento, né? O que, se é que tem diferença entre as duas coisas, e vamos esclarecer aí o que pode motivar as pessoas ou não. Oi, Pri, tudo bem? Oi, Jean, tudo bem? Olá a todos. Bora lá então conversar. Tá, você travou um pouquinho para mim, Pri, não te ouvi. Eu dei um oi, estão me ouvindo? Tá Agora sim. travado? Ah, Agora, então tá bom. Então de novo, olá a todos. muito bom, Pri. Então, a gente falando aqui de motivação e engajamento, já vou começar te perguntando: o que é motivação? Bom, o termo motivação, né, ele pode ser definido como os motivos que a gente tem para tomar alguma ação. Então, são as razões, os porquês que a gente faz o que a gente faz ali para atingir nossos objetivos, para chegar a algum lugar, né? Então, por exemplo, se eu quero uma promoção no meu trabalho, e aí eu vou trabalhar duro para conseguir isso, né? Vou trabalhar mais horas, eu vou tentar bater ali minhas metas para conseguir essa promoção. Então eu estou motivada a trabalhar mais, né? E para conseguir essa promoção, né? Então é isso que é a motivação. Só que a gente sabe que na vida não é tão simples assim, né? Então, quantas vezes a gente não estabelece metas lá no começo do ano, a gente fala que a gente quer fazer tantas coisas, e mais do que isso, a gente sabe o que a gente tem que fazer, né, para atingir essas metas, mas aí a gente não faz, a gente se sabota, mesmo sabendo o que a gente deveria ter feito, né? Acho que isso acontece com todo mundo, é normal do ser humano, e aí tem esse enigma aí. E eu acho que para começar a falar também disso, né, sobre esse comportamento, sobre motivação, a gente tem que separar os termos de motivação e engajamento, né? Então, a motivação, como eu já expliquei, né, mas só para deixar mais claro, quando eu estou motivada, eu não desisto facilmente, né? Então, mesmo se eu encontrar aí desafios no caminho, né, eu não vou desistir facilmente. Então, por exemplo, sou eu nas minhas aulas de espanhol. Então, eu tenho aquele dia, aquele horário lá das minhas aulas e eu estou sempre lá, mesmo se eu tiver muito trabalho, eu paro para fazer a aula, né? Então, significa que eu estou motivada. Então, um aluno motivado, por exemplo, é aquele aluno que não falta a aula, que está sempre lá, que chega no horário, ou se conecta no horário, né? Que agora está tudo online. Mas é isso, que é diferente de engajamento, né, Jean? Então a gente entende que engajamento é um pouco mais profundo que a motivação, né? Então não é só a questão de estar motivado para um curso, para uma atividade, para o trabalho, mas é o quanto você se envolve no seu dia a dia com aquele tema, né? Então, se você está estudando, é o quanto um idioma, né? Então é o quanto você tem contato com esse idioma fora da sala de aula, né? Se eu faço as lições de casa, se eu tento ouvir podcasts, assistir um TED, um vídeo, ver, né, ler notícias no idioma que eu estou estudando. Se você está fazendo, como a Pri, né, que está fazendo aí pós-graduação em neuropsicologia, então, assim, o quanto ela estuda desse tema fora das aulas da pós, né, eu acho que o engajamento é isso, ele vai mais fundo, né, é um pouco mais
mais profundo. Pri, a gente sabe que existem alguns estímulos, né, para a gente se motivar. Cada pessoa funciona de uma forma, né? O que me motiva não é o que te motiva, né? O que me engaja não é o que te engaja. E a gente podia dar umas dicas aí para o pessoal, de repente, conseguir identificar, né, qual é o seu principal motivador e de repente, conseguir trilhar aí um caminho para que eles não percam, né, as metas e os seus objetivos, não se auto-sabotem, como você falou. Acho que são 7, né, que a gente identificou como as principais. Como os principais, né? Então, o primeiro é o dinheiro, né? A gente vive num mundo capitalista, então dinheiro é muito importante, dinheiro motiva muito. Então, a gente sabe que existem pessoas e muitas vezes a gente mesmo a gente faz sacrifícios, né? Às vezes trabalha um pouquinho a mais, então deixa de descansar, deixa de ter aquele tempo do nosso lazer, deixa de estar com a família. Algumas pessoas até abrem mão da própria saúde, né? Para trabalhar mais e para conseguir mais dinheiro. Então, o dinheiro é um motivador, né? Porém, tem algumas pessoas que mesmo sabendo que se trabalharem a mais, vão ganhar mais, ou vão ter uma promoção, ou se tem ali uma meta e sabe que se trabalhar para melhorar a performance vai bater essa meta e vai ganhar dinheiro, mesmo assim, mesmo sabendo o que tem que fazer, elas não fazem, né? Então aí fica a pergunta, será que todo mundo se motiva pelo dinheiro, né? Porque a gente tende a pensar que é assim, né? Porque dinheiro é importante e dinheiro sempre motiva. Mas tem um estudo que realizaram com estudantes americanos e pessoas carentes da região da Índia, né? E esse estudo mostrou que quando a tarefa a ser realizada é uma tarefa mecânica, então uma tarefa que não exige aí um nível de raciocínio muito grande, de criatividade, não exige uma cognição muito alta. Nesse caso, as pessoas sim se motivavam pelo dinheiro. Então, aquelas pessoas que tinham melhor performance ganhavam um valor, as que não tinham não ganhavam. E eles viram que essas que ganharam continuaram trabalhando para ganhar, para manter essa performance e ganhar. E as que não tinham recebido, né, elas continuavam também tentando para ganhar esse dinheiro. Porém, quando essa tarefa já exigia um nível de cognição maior, um raciocínio, uma criatividade, aí essa regra já não funciona mais, essa regra do dinheiro, né, do bônus. Então, as pessoas que não tinham ganhado o dinheiro, o bônus, elas não se motivavam a trabalhar ali para atingir essa melhor performance e ganhar esse dinheiro, né? Então, aí fica essa questão aí, né? Porque a gente pensa que o dinheiro sempre vai motivar todo mundo, mas existem tantos outros estímulos que também motivam a gente, né, Jean? Eu acho que tem muito a ver também com a questão da pirâmide de Maslow, né? Que a gente fala que se as suas necessidades básicas estão supridas e a gente sabe que precisa de dinheiro para isso, você começa a se importar com outras coisas, né? E aí o dinheiro já não se torna mesmo tão motivador, né? A gente já começa a olhar pensar num outro cenário do que faz a gente feliz, né? Quero só, não falei no começo, mas pessoal, quem quiser fazer perguntas sobre o tema, colocar comentários, fiquem à vontade, é um bate-papo entre a gente, então esperamos aí também comentários de vocês. A Rose colocou aqui que é muito legal diferenciar motivação de engajamento, né? Na parte de engajamento, a gente brinca, né? Às vezes que a gente tem alunos que são alunos engajados de um dia só, que eles estão motivados, vão aos cursos, mas não fazem as tarefas, e aí de repente fazem todas as tarefas num único dia, porque o professor deu prazo.
né? Então, tem essa questão também, é um engajamento meio furado, né? Assim, que a gente temporário, tem, né? mas a pessoa tá tentando, né? Voltando ali aos motivadores, acho que saindo então dessa questão do dinheiro, né? Que dependendo, como a Pri explicou aí, da sua faixa de salário e tudo mais, isso é um grande motivador. Mas aí entrando nos outros, né? Acho que a gente tem aí o de reconhecimento, que eu acho que é um que muita gente funciona à base dele, né? Então, o elogio, né? A pessoa que precisa ser elogiada por tudo que faz, né? Da pequena coisa até um grande projeto, precisa se sentir visto, né? O reconhecimento é como se ele estivesse sendo visto pelo chefe, pelo professor, pelo familiar, né? Às vezes fez algo lá para a mãe, espera um obrigada com muito acolhimento, né? E um agradecimento. E é engraçado que, assim, não tem a ver com o elogio público também, né? Essa pessoa não espera ser reconhecida publicamente, né? E ser mostrado para os outros que, olha como ela fez tudo muito lindo, né? Mas é com ela, né? Com o eu interior, né? Então, a pessoa que trabalha que precisa do reconhecimento para se motivar, ela cada vez mais vai fazer algo esperando um joinha, um like Um de quem está elogio, né? recebendo, um elogio de quem está recebendo, né? É para a sua automotivação e não para se mostrar, né, para os outros de Sim, que é sim. melhor ou de que cumpre as tarefas e tudo mais. Não Acho precisa que ser divulgado, né? Pode ser uma coisa ali só entre as duas pessoas, né? Um elogio ali. É bem sim. pessoal mesmo. A gente tem também quem se motive pela tarefa realizada, né? Então são aquelas pessoas que gostam de antes de começar a trabalhar, faz uma lista ali do que tem que fazer no dia, do que quer fazer no dia, né? E aí a gente está falando muito de trabalho, mas na vida pessoal também, né? Tem muita gente que leva isso para o pessoal, gosta muito de listas. E aí essas pessoas, elas gostam de fazer essas listas, né? Às vezes mental, às vezes no papel mesmo. Mas elas gostam da sensação de fazer a tarefa, cumprir aquela tarefa e dar aquele check lá mental ou riscar no papel que fez, né? Eu sou um pouquinho assim também. E às vezes a gente nem pensa muito, né, no porquê a gente está fazendo, a gente não se importa muito no porquê de fazer aquela tarefa, porque o mais importante é realizar a tarefa, é essa sensação de prazer que dá quando você consegue terminar uma coisa, né? A Rose falando aqui que se eu me motivo pela tarefa realizada. É que eu tenho tantas tarefas em frentes tão diferentes que para mim é um motivador, porque também é um alívio de ufa, mais uma, né? Então isso motiva a entender que pelo menos você está conseguindo concluir coisas em frentes diferentes, né? Minha função exige um pouco disso, porque estou focado em várias áreas da companhia, então me ajuda muito mesmo. É um dos meus motivadores, né? Minha listinha com os checks, online ou no E ajuda papel, a como disse a organizar, Pri. né? Mas funciona bem para mim. Me dá uma sensação de que eu terminei o meu dia cumprindo com as minhas obrigações, né? Acho que isso me deixa bem, então acho que isso me motiva. Né? Acho que tem uma outra, Pri, que também acho que é a mais perigosa delas, na minha opinião, inclusive, que é a do poder, né? Então, aquela pessoa que se motiva por ensinar aos outros, porque quer ser consultada, porque se sente mais culta, mais inteligente, né? O famoso universitário, né? Tipo, vamos perguntar aos universitários. Então, essa pessoa é o universitário, né? Mas ele se motiva por essa procura, por essa dependência que ele gera nos outros, né? E isso tem uma linha muito tênue, principalmente para quem é líder num determinado
numa determinada tarefa, numa situação, seja na empresa, em alguma atividade, sei lá, uma organizadora de festas, né, e tal, porque pode passar uma mensagem um pouco assim de soberba, eu sou o sabe tudo, e se motiva por ter essas pessoas procurando, e gera essa dependência, né? Não deixa o time andar, então não consegue trabalhar muito bem em time porque não consegue pôr o time para pensar. Então, eu acho que ela é muito perigosa, né? É gostoso essa sensação de se sentir útil, necessário para o outro, mas você pode Mas é emburrecer um perigoso. pouco a pessoa que te consulta, né? Eu acho que eu acho perigoso esse motivador. Mas tem pessoas que são É, guiadas por ele, né? sim, eu acho que não pode deixar subir muito a cabeça, né? Senão você, por exemplo, numa empresa, você, como a Rose mandou aí, infantiliza o time, todo mundo fica dependendo de você, né? É. Uma outra que a gente tem é a apreciação. Então, tem aquelas pessoas que gostam de se sentir, né? Todo mundo gosta de se sentir apreciado, de se sentir amado, né? E há quem se motive pelo amor, né? E aí entra as 5 linguagens do amor do Chapman, onde ele fala que a gente se sente apreciado, a gente se sente amado quando a outra pessoa, e aí essa outra pessoa pode ser alguém do seu trabalho, alguém da sua família, enfim, né? Mas quando essa outra pessoa se comunica com você através de uma linguagem que você entende que é uma linguagem de amor, de afeto, né? E quais são essas 5 linguagens que ele fala, né? Vou falar aqui, vou passar um pouquinho rapidamente por elas, né? A primeira é atos de serviço. Então, é quando uma pessoa se oferece para botar a mão na massa com você. Então, você tem lá uma tarefa para fazer e a pessoa chega e fala: não, vou te ajudar, vamos fazer isso juntos, né? Então, há quem se sinta apreciado quando alguém se oferece para te ajudar, né? Tem o toque, né, que são aquelas pessoas que eu acho que são as que estão sofrendo mais agora, né, na quarentena, que as que se sentem apreciadas e amadas quando tem o toque. Então, um abraço, beijo, enfim. A palavra, né, que é quem gosta de receber o elogio, quem gosta de receber palavras de carinho mesmo, né? O tempo de qualidade, então, quando alguém se propõe a dedicar um tempo dele para você, né? Então, sem celular, só a pessoa e você, a pessoa te ouvindo, né? Doando esse tempo dela para você, né? E os mimos, né, que são os presentes. Então, há quem se motive ganhando presente. E aí não tem a ver com dinheiro, com valor, né? O bom, Mais com o simbólico. Pode ser um bombom certo, bombom, brigadeiro. brigadeiro, certo? Então, há quem se motive aí pelo presentinho, né? Pela essa coisa simbólica do presente, né? Então, quando alguém se comunica com a gente utilizando uma linguagem que a gente entende que é uma linguagem aí de amor, de apreciação, a gente tende a fazer o que a gente fez de novo para ter essa recompensa, né? Então, a gente tem a tendência de repetir o nosso comportamento para receber de novo essa forma aí de amor, né? Então, é legal a gente conhecer essas linguagens para a gente se conhecer, né? Para a gente saber qual que a gente entende ali que é que é a nossa linguagem do amor, porque aí a gente vai entender o que motiva a gente ou não, e também para a gente se relacionar com as pessoas, né? Porque de repente, para mim é a palavra, mas para a Jana é o presentinho. Então eu posso me adaptar para tentar agradar a Jana também, né? E aí a gente leva isso aí para todos os âmbitos da nossa vida, né? Eu lembro que a gente estudou isso na companhia de idiomas com professores e também
time ADM, e foi muito legal para a gente aprender a identificar com quem a gente vive mesmo, né? Não só os nossos colegas de Sim. trabalho, mas dentro de casa, né? Eu tive a chance de entender um pouco melhor como o meu marido funciona, como o meu filho funciona, prestando atenção no que eles exigiam de mim, né? Então, eles exigem de mim a Uhum. linguagem que é a deles, né? E isso ajuda muito, né? Traz, acho que, uma harmonia bacana pro ambiente em que você está, seja ele qual for, trabalho, casa, com os amigos, os outros familiares. Acho Com bem certeza. bacana quem tiver a chance de ler esse livro ou procurar conteúdo na internet sobre as 5 linguagens do amor, é bem legal mesmo. É, um outro motivador que funciona particularmente para mim também, que eu acho que é um dos meus, é o de autonomia. A questão de você poder traçar o seu caminho, sabe? Sem muita interferência das pessoas, né? Você tem, então, comparando com o trabalho, então, você tem uma tarefa para ser realizada, e não importa muito como ela vai ser realizada, né? Você não tem que seguir passo 1, 2, 3, mas é do jeito que você identifica que é É mais do seu fácil jeito. para você, e você ter voz para negociar o prazo dessa tarefa, para negociar o caminho dessa tarefa, poder compartilhar o seu sentimento, sua opinião sobre alguma coisa e ser ouvido, né, por isso. Uh, o Peter Tabish, né, que é um ganhador do prêmio Global Teacher Prize, ele fala que é meio que impossível todo mundo estar motivado o tempo todo, né? Todos os alunos se motivarem, né? Mas Uhum. a questão de você dar autonomia para o aluno, por exemplo, quando ele está estudando, dizendo que você confia nele, no caminho que ele está traçando, você colocando, por exemplo, pequenas etapas dentro de um grande projeto. Aprendizado de idiomas é isso, por exemplo, né? É um grande projeto dividido em várias etapas. E, e esse aluno ter a sensação de que ele está concluindo etapa por etapa, mas no caminho que ele escolheu, então eu vou estudar um pouco mais gramática do que ouvir alguma coisa e por aí vai. Isso faz com que ele se motive, porque está indo pelo caminho que ele gosta, né? Claro que não Uhum. pode ficar só nesse caminho, assim como uma tarefa no nosso trabalho, na nossa rotina no dia a dia. Você tem um líder, alguém que está medindo o caminho e vendo se você está saindo muito fora do escopo, mas te deixa livre para seguir, né? Eu acho que isso é bem legal, é um dos meus motivadores também, essa coisa de não ter que ficar prestando conta o tempo todo e fazendo exatamente como a pessoa mandou fazer, sabe? É só assim, faz, e você faz do seu jeito. Eu acho que isso é muito. Eu acho que é muito da gente, porque na companhia de idiomas é muito assim, né? A gente tem as nossas tarefas, mas a gente vai fazendo ali do nosso jeito, né? A gente tem o nosso, vamos dizer assim, o nosso tempo, né? A gente pode. E eu acho que isso não só na companhia de idiomas, mas em muitas empresas assim mais modernas, né? Eu acho que eles dão mais essa liberdade ao funcionário. E é bem legal mesmo. E aí a gente também tem o propósito, né, Jean? Que é uma coisa mais Profunda. profunda, né? Que é algo muito maior, algo que dá significado à nossa existência, né? Então, eu acho que para explicar o propósito, a gente tem que pensar que não tem a ver com, sei lá, um título, uma profissão, uma meta, não tem a ver com isso. Então, por exemplo, eu sou psicóloga, meu propósito não é ser psicóloga, né? Meu propósito pode ser, sei lá, ajudar as pessoas. E aí eu poderia ajudar as pessoas de tantas maneiras, né? Eu poderia ser uma advogada e ajudar as pessoas, ou poderia não ter um título nenhum e ajudar as pessoas, né? A gente vê aí, hoje em dia, aí com o Covid, tantas pessoas fazendo máscaras, né? Doando, e entre outras coisas também, né? Então, o A propósito necessidade não de ajuda ao próximo explodiu, né? Assim, positivamente. explodiu. Sim.
Então, o propósito não tem a ver com um título, não tem a ver com uma profissão, não tem a ver com uma meta, não é, eu quero chegar ali. Isso é um seu objetivo, né? O propósito é como que você escolhe caminhar, né? Então, é mais a ver com isso, é algo mais profundo do que um objetivo, né? Então, se a gente pensar num aluno, né, que a gente está dando bastante exemplo de aluno, então, talvez um aluno que se motive a aprender um idioma porque ele quer ensinar também o idioma, né? Ou então porque ele quer dar um treinamento para a equipe dele e ele sabe que tem gente ali que não fala português, então ele quer dar um excelente treinamento. Então, são essas. É algo muito mais profundo e eu acho muito importante a gente conhecer o nosso propósito, porque aí a gente consegue analisar para ver se o que a gente está fazendo, né, o que a gente faz, se está ligado ao nosso propósito, né? Porque se estiver, com certeza a gente vai ser ali mais motivado a fazer o que a gente faz, né? Eu acho que sim, o propósito é você ver sentido naquilo que você está fazendo, né? Como você É, falou, está estudando psicologia com o objetivo de poder ajudar pessoas, não só pela questão de estudar, porque senão você poderia fazer administração, direito, enfim, uhum, qualquer curso serviria, né? Então eu uhum, acho que é sim, por isso que a gente fala que é mais profundo, né? Que é assim, é, o, o, o que você faz hoje, qual é o resultado que você quer ver no futuro sobre isso, né? Eu acho que uhum, se você só faz as coisas por fazer, você só está passando pela vida, né? Passando. é, Teve a chance de é, nascer e tá seguindo, né? Sem é, um, sem deixar um legado, sabe? Tem uma música chama Moviola de Deus, né? E é de uma banda de forró universitário chamada Peixe Elétrico. E ele uhum, tem um trecho nessa música que fala assim: só vai ficar o que a gente irradia, filhos, ideias e melodias, né? Então, assim, uhum, acho que o propósito nada mais é do que a sementinha que a gente quer deixar aqui quando a gente for embora para as pessoas que ficam, sim, né? O porquê sim. lembrar da Jana, da Pri. Então, quando você coloca esse, isso, né? Eu acho que todo mundo pode ser motivado por várias coisas, mas eu acho que o propósito deveria ser, pelo menos, o principal motivador de todo mundo, né? Eu falo isso para mim também, porque às vezes a gente esquece um pouco dos propósitos que tem na vida. Acho que eu vou Sim, gostar muito de discutir esses assuntos, viu, Pri? vai ser muito bom o curso. Pri, É, legal. assim, a gente tá chegando em 30 minutos de live. É, qual a conclusão que a gente tem, então, sobre isso, né? Sobre essa questão da motivação, né? Que conclusão a gente pode chegar um pouquinho com esses motivadores aí que a gente citou e a diferença de motivação e engajamento? Olha, eu acho que a conclusão, e assim, uma dica que vai ser muito clichê, mas é muito verdade, é a gente tem que se conhecer, né? Então, cada um tem que buscar se conhecer, como a gente falou, conhecer seus propósitos. Então, conheça quais são seus drives de motivação, né? Você se motiva por dinheiro, por reconhecimento, por poder. Conheça as suas linguagens do amor, né? Como eu falei lá um pouquinho. Então, você se sente apreciado quando te oferece um serviço, ou quando alguém te dá um presentinho, ou quando alguém te elogia. Então, eu acho que o autoconhecimento ajuda muito a gente entender como a gente funciona e saber o que motiva a gente, né? Ah, ajuda. Eu acho que engraçado como o segredo de tudo é sempre a gente se conhecer. E parece que é a coisa mais difícil que existe, né? É, Você é, olhar para dentro. Desde quando a quarentena começou, nos nossos bate-papos às terças-feiras, né, de equipe que a gente está tendo aí pelo Zoom,
A gente fala toda terça sobre isso, né? O quanto a gente está nessa quarentena conseguindo olhar para si por N razões e se descobrir, redescobrir e mudar coisas que a gente queria mudar e não conseguia, ou conhecendo coisas novas, sentimentos novos dentro da gente, né? Então, eu acho que é o começo de tudo para a gente poder seguir. E a Michelle está colocando aqui que eu já gravei um vídeo com linguagens do amor para os gestores. Lembro, desculpa, Mia, eu não lembro, né, assim, muito dos vídeos que eu... mas eu lembrei disso, que a gente já tinha estudado bastante esse tema. Legal, vou lembrar de compartilhar. A Thali também colocando aqui, nossa teacher. Me ajudando. Adorando a live, legal. E eu acho que assim, para a gente ir caminhando aí para o fim, né? Depois da gente se conhecer, é conhecer quem a gente ama, né? Quem convive com a gente, entender essas pessoas, entender os motivadores dessas pessoas, até para a gente ajudá-las, né? Também, acho que quando a gente está num caminho em que a gente já se conhece, você pode também começar a ajudar o outro para que ele se conheça, né? A Maria Alice colocou aqui, legal se conhecer, fundamental, adorando, parabéns pela iniciativa. Obrigada, Maria Alice. Legal, Maria. Legal. E até porque agora, né, que a gente está em quarentena, né, algumas pessoas não estão saindo de casa, a gente está convivendo ali com as pessoas o tempo inteiro, né, 100% do tempo. Então a gente tem que saber como se relacionar com elas, né, e eu acho que essas dicas servem para o nosso relacionamento com as pessoas também, né? Sim. E também acho, Pri, né, que entender que não é porque você está motivado ou engajado que vai ser fácil. Não existe. Não vai. Não existe esse caminho, né? O caminho é uma montanha russa, né? Porque a gente tem nossas emoções. Então tem hora que a gente está motivado, aí acontece alguma coisa, a gente se desmotiva, a gente não fica mais tão engajado, e aí depois a gente volta a lembrar, poxa, olha o que eu estou deixando de fazer, aí volta a fazer. Então é uma montanha russa aí, né? Sim, sim. Por isso que a gente tem também o propósito e que é algo maior e também um objetivo sempre muito bem traçado é importante, porque quando a gente sentir que está se desmotivando, tem que lembrar do porquê que você está fazendo aquilo e não desistir. A Rose está perguntando sobre o curso que nós vamos conduzir. É exatamente esse, um curso sobre motivação e engajamento. Serão 4 encontros ao vivo, com conteúdo também na plataforma LMS da Companhia de Idiomas. Começa dia 28 de julho, né? Certo, Pri? Vão ser as terças, são 4 terças às 17 horas, das 17 às 18. E nós estamos bem empolgadas para vai ser legal. É um tema que nós também gostamos muito, né? Pri, psicóloga, eu acho que talvez se eu não tivesse ido para estudar administrativa, acho que essa era a linha que eu teria seguido também, né? Tenho muita vontade, de repente, de fazer uma pós aí em algo voltado à psicologia, né? Isso aí ter uma outra área, né? Ir para uma outra área fora da administração. Então, esses assuntos sempre são muito legais para mim, assim, eu sou muito curiosa sobre eles. A Cá colocou o autoconhecimento é como escovar os dentes. É como escovar os dentes. É isso. Tem que fazer lá todo dia. É isso mesmo. 3 vezes ao dia, pelo menos, olhar para cima. Verdade. Bem isso. Bom, quem quiser saber mais desse curso, nas redes sociais da Companhia de Idiomas, a gente tem todas as informações, tem no nosso site também, no www.companhiadeidiomas.com.br, para quem quiser se inscrever. E como a gente falou, são 4 encontros, é um curso curtinho, né, de encontros ao vivo, mas com bastante conteúdo para a gente estudar fora da aula. Então, estejam motivados e engajados
já para acompanhar a gente do nesse curso. curso. Vai ser muito E legal. muito E a live vai estar salva, né? Para quem quiser vai, depois isso. rever, A gente para vai quem chegou na salvar, aula. vai ficar no IGTV da Companhia de Idiomas e também vai para o YouTube da Companhia de Idiomas. E, Michel, se eu Legal. esqueci alguma coisa, me fala. Se vai para algum outro canal também. A Rose está perguntando se é só para professores. Não, é para o Não, público em geral. O curso não está com foco em idiomas, apesar de ser a nossa área, né? Não está com foco em idiomas. Ele está com foco mesmo para qualquer pessoa, né? Estudante de idioma ou não, professor de idioma ou não, que queira discutir sobre motivação e engajamento, descobrir quais são seus drives, descobrir como trabalhar melhor esses drives para conseguir cumprir as metas, os objetivos que coloca aí uhum, na vida. é Mais isso. alguma pergunta? A Mi colocou aqui Michel confirmou. no Vai YouTube ficar GTV. gravado. Ah, acertei. Então é isso. Pri, muito obrigada. Obrigada, Jean. Obrigada, pessoal. Adorei. Obrigada a quem participou. Espero ver alguns de vocês lá no nosso curso. Até É mais. isso aí. Tchau, tchau. Tchau.